Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Essa daqui é a nossa terceira aula de formulários de cadastro de clientes. Na aula passada, que foi a aula número 2, a gente colocou informações, colocou códigos dentro desse botão aqui, cadastrar, e agora a gente já está conseguindo cadastrar o nome, a idade, o contato, o CPF e o sexo desse cliente aqui na nossa tabela de cadastro das informações desses clientes. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai programar esse botão aqui chamado carregar imagem. E aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, quando eu der um clique aqui nesse botão carregar imagem, eu quero que ele abra a pasta de trabalho do meu computador e que ele me dê a opção de eu selecionar um arquivo, que é uma imagem, e aí quando eu selecionar essa imagem do meu cliente, eu quero que ela venha aqui para dentro dessa caixa aqui, tá bom? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai fechar aqui o nosso formulário, e aí a gente vai dar 2 cliques aqui nesse botão carregar imagem. Uma vez que você deu 2 cliques no botão, ele vai colocar aqui para a gente 2 linhas de código. A gente vai apertar Enter aqui várias vezes, só para ele dar um espaço para a gente conseguir colocar as nossas próximas linhas de códigos. E aí, beleza. Eu vou apertar aqui em cima. E agora a gente precisa pensar no seguinte. A primeira coisa que a gente precisa pensar para poder pegar uma imagem lá da nossa pasta do nosso computador e colocar dentro daquela nossa caixa lá do nosso formulário é o seguinte. A gente precisa da localização do endereço dessa imagem. E aí, a gente precisa armazenar o endereço dessa imagem dentro de uma variável. Eu vou escrever aqui uma variável que vai ser o seguinte. Coloquei aqui o nome da minha variável, ela vai se chamar local.img. Ela vai armazenar o local dessa minha imagem que eu selecionei lá dentro da minha pasta do meu computador. E aí, eu vou colocar aqui o sinal de igual. Agora a gente precisa colocar uma aplicação do VBA que vai conseguir abrir a pasta de arquivos do nosso computador. E aí, quando a gente selecionar um arquivo nessa pasta do nosso computador, ele vai pegar o endereço desse arquivo que a gente selecionou. E aí a gente vai colocar as seguintes instruções. Vamos colocar aqui Application, aperta ponto, e ele vai trazer aqui para você várias opções. A gente vai colocar aqui uma instrução que ela vai pegar exatamente esse endereço desse arquivo que a gente selecionou. Beleza, selecionamos aqui a instrução getOpenFileName. Agora a gente vai abrir e fechar parênteses. E aí, beleza, vou apertar Enter. Aqui nessa próxima linha de código, para a gente testar, para a gente visualizar o que está sendo armazenado dentro dessa variável local de imagem, a gente vai colocar uma message box. Abro e fecho parênteses. E aí, dentro desses parênteses, eu vou colocar aqui o nome da minha variável. Então, quando eu apertar nesse botão carregar imagem, ele vai pegar o endereço do arquivo que eu selecionei lá na minha pasta do meu computador. E aí, quando ele pegar esse endereço, eu quero que ele mostre esse endereço dentro de uma message box. Coloquei aqui o nome da minha variável. Agora eu vou executar. E ele vai mostrar aqui o nosso formulário. Vou dar um clique aqui no botão carregar imagem. E perceba que ele abriu aqui para mim a pasta de arquivo do meu computador. Vou dar um clique aqui em documentos, vou selecionar aqui uma pasta específica. Eu tenho aqui uma pasta que se chama imagem dos clientes, vou dar 2 cliques nela. E aqui dentro dessa pasta eu tenho todas as imagens quando o meu cliente ele manda uma imagem para mim. E aí eu preciso clicar numa dessas imagens para pegar o endereço dessa imagem, tá bom? Vou dar um clique aqui, por exemplo, nessa imagem aqui. Dei 2 cliques e aí perceba que ele colocou aqui para a gente, numa message box, o endereço dessa imagem. Então, aquela linha de código Application getOpenFileName, ele vai pegar exatamente o endereço da imagem que a gente selecionou dentro da nossa pasta de arquivo do nosso computador, tá bom? E uma vez que a gente tem o endereço dessa imagem específica, aí sim a gente pode colocar essa imagem dentro dessa nossa caixa aqui do nosso formulário. Vou apertar em OK, ele vai fechar, vou fechar meu formulário. Vou voltar aqui no meu botão carregar imagem e agora eu vou apagar aqui essa message box. Beleza, uma vez que a gente tem o endereço da imagem que a gente quer carregar lá dentro do nosso objeto de imagem do formulário, a gente vai precisar fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no nosso formulário, vou dar 2 cliques. E aí eu vou dar um clique aqui nesse objeto que vai receber a minha imagem. Perceba que aqui na janela de propriedades, na opção Name, o nome desse objeto se chama IMG Clientes. Vamos dar 2 cliques aqui novamente. E aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou chamar esse objeto aqui dentro da próxima linha de código, porque eu quero inserir uma imagem dentro desse objeto. Então ele se chama IMG Clientes. Beleza, eu coloquei aqui o nome do meu objeto, vou apertar ponto, e agora eu preciso selecionar a opção Picture, porque eu quero mexer na imagem que vai estar dentro desse objeto. Vou colocar o sinal de igual, e aí para me carregar uma imagem dentro desse objeto, eu preciso colocar a instrução Load Picture. Coloquei aqui a instrução Load Picture,
vou abrir e fechar parênteses. E aí dentro desses parênteses, o que a gente precisa colocar aqui é o endereço da imagem que a gente quer carregar dentro desse objeto aqui, img clientes. E aí perceba que a gente já tem o endereço da imagem que a gente quer carregar. O endereço dessa imagem é aquele endereço que a gente pegou aqui na variável local img, tá bom? Então, quando a gente der um clique nesse botão carregar imagem, ele vai abrir a pasta de arquivos do nosso computador, a gente vai dar 2 cliques numa imagem, num arquivo específico, ele vai pegar aqui nessa variável o endereço desse arquivo, ou seja, o endereço dessa imagem que a gente selecionou. Depois, ele vai carregar essa imagem dentro do meu objeto img clientes. Para isso, a gente precisa colocar aqui entre parênteses o nome dessa variável que está armazenando o endereço dessa imagem que eu selecionei. Beleza, eu coloquei aqui o nome da variável que está armazenando o endereço da imagem que a gente selecionou. Vou clicar aqui fora e aí eu vou executar aqui esse código. A gente executou o código, ele mostrou aqui para a gente o nosso formulário. Vou apertar no botão carregar imagem. Abriu a pasta de arquivo do meu computador. E imagina que eu queira carregar aqui, por exemplo, a imagem dessa moça aqui. Vou dar 2 cliques. E perceba que ele carregou a imagem dentro do meu objeto. Só que perceba uma coisa, ele esticou essa imagem. A gente não consegue ver perfeitamente toda a dimensão, toda a área dessa imagem. Então, para a gente ajustar isso, a gente vai ter que voltar lá na nossa linha de código e colocar uma nova linha de código para autoajustar o tamanho dessa imagem, a nossa ferramenta aqui de imagem do nosso formulário, tá bom? Vamos fechar aqui. Vou dar 2 cliques aqui no botão carregar imagem. E aí eu voltei aqui para o meu código. Agora, na próxima linha de código, a gente precisa colocar uma instrução que se chama with. Quando você coloca essa instrução with dentro do VBA, ele entende que você quer mexer nas propriedades de um determinado objeto. E aí, em qual propriedade que a gente quer mexer e em qual objeto que a gente quer mexer? A gente quer mexer nesse objeto aqui que se chama img clientes, que é exatamente aquela nossa caixa que vai receber nossa imagem. A gente quer fazer com que a imagem que a gente selecionou e colocou dentro desse objeto, ela se autoajuste ao tamanho desse objeto. Então, primeiramente, a gente vai dizer aqui que a gente quer mexer nesse objeto. Então, vamos colocar o nome dele. Beleza, eu coloquei aqui o nome do meu objeto. Vou apertar Enter. E aqui embaixo eu vou fechar essa instrução with. Coloquei end it para fechar essa instrução. Vou apertar aqui entre with e end it. E aqui dentro eu vou apertar ponto. E agora perceba para mim que ele traz uma lista de várias características, de várias opções que eu posso alterar nesse meu objeto de imagem. Eu vou selecionar aqui uma opção que se chama Picture Size Mode. Essa opção aqui, Picture Size Mode, nada mais é, nada menos é do que o tamanho ou o modo como o tamanho da imagem vai se ajustar dentro do meu objeto. Vou colocar aqui o sinal de igual. E aí eu vou selecionar essa opção aqui, Picture Size Mode Zoom. Selecionei essa opção, vou apertar Enter, e agora eu não quero fazer somente isso. Eu também quero tirar a borda desse meu objeto de imagem, porque eu não quero que fique aquela borda preta quando eu colocar a minha imagem. Então, eu vou apertar aqui ponto, vou selecionar a opção Board Style. Selecionei essa opção, vou apertar o sinal de igual, e aí eu vou colocar essa primeira opção aqui, ó, FM Board Style None, que significa que a gente vai tirar a borda desse nosso objeto de imagem. Cliquei, OK. Agora eu posso executar minha macro. Dei um clique, ele abriu aqui o meu formulário de cadastro de clientes. Vou clicar aqui no botão carregar imagem. Dei um clique, abriu aqui a pasta de arquivo do meu computador. Vou selecionar aqui, por exemplo, a imagem desse rapaz. E aí perceba que ele autoajustou o tamanho dessa imagem ao meu objeto de imagem do meu formulário de cadastro de clientes, tá bom? Então até aqui a gente já consegue carregar a imagem selecionada na nossa pasta de arquivos do nosso computador, e aí ele pega essa imagem que a gente selecionou e coloca dentro do nosso objeto de imagem que a gente colocou aqui no nosso formulário, tá bom? Vamos fechar, e aí a gente vai voltar lá para o nosso código. Beleza, até agora a gente consegue carregar essa imagem, só que a gente não quer apenas carregar essa imagem. O que eu quero fazer é o seguinte, eu vou executar aqui de novo esse código, e aí perceba o seguinte, quando eu colocar aqui o nome do meu cliente, a idade, o contato, o CPF, o sexo, e eu carregar a imagem desse cliente, eu quero que a imagem desse cliente tenha o mesmo nome que eu coloquei aqui na TXT nome. Então, quando eu colocar um novo nome aqui do meu cliente, eu quero que esse nome seja o mesmo nome da imagem que eu cadastrei. Porque aí, quando eu cadastrar essa imagem vai receber o nome desse meu cliente, tá bom? Vamos apertar aqui. Voltar para o código, e aí agora a gente vai fazer o seguinte, vou dar 2 cliques aqui no meu formulário, vou clicar nessa text box que vai receber o nome do meu cliente,
E aí perceba que aqui nas propriedades, essa opção Name, o nome dessa text box se chama txt nome. Então a gente precisa identificar essa text box, porque a gente precisa armazenar o valor que a gente digitar dentro dela, dentro de uma variável. Que aí eu vou dizer que o valor que a gente armazenou dentro dessa text box vai ser o nome da imagem que eu cadastrei aqui. Ou seja, a imagem que eu cadastrei vai receber o nome do cliente que eu estou cadastrando, tá bom? Vamos dar 2 cliques aqui no botão carregar imagem. E aí, beleza, eu vou colocar aqui uma variável que se chama nome, para ela armazenar o valor que eu coloquei lá dentro da minha txt nome. Nome vai ser igual txt nome, que é o nome daquela text box que a gente está armazenando, que a gente está digitando o nome do nosso cliente. Vou apertar Enter. Então, o que a gente precisa fazer agora é colocar uma instrução file copy. O que essa instrução vai fazer? Ela vai pegar a nossa imagem, a imagem que a gente carregou dentro do nosso formulário, e aí ela vai armazenar essa imagem, ela vai salvar essa imagem dentro de uma pasta específica do nosso computador, e além disso, vai colocar um nome específico nessa nossa imagem. Então, a gente vai colocar aqui a instrução file copy. Depois que a gente colocou aqui a instrução file copy, a gente aperta espaço. E agora o que a gente precisa colocar aqui é o endereço da imagem que a gente está querendo salvar. O endereço dessa imagem que a gente está querendo salvar é o mesmo endereço que a gente armazenou aqui dentro da variável local img. Ou seja, é o endereço da imagem que a gente carregou dentro do nosso formulário. Por isso, a gente não precisa pegar o endereço exatamente dessa imagem, porque a gente já tem o endereço dessa imagem armazenado dentro da variável local img. O que a gente vai fazer vai ser colocar o nome dessa variável que está armazenando o endereço da imagem que eu selecionei lá dentro do meu formulário. Coloquei aqui o endereço da imagem que eu desejo salvar, vou apertar vírgula, e agora o que ele está me pedindo aqui é o seguinte: a destinação, ou seja, o destino que eu desejo salvar, é essa minha imagem aqui que eu coloquei o endereço. Ou seja, ele está me pedindo o endereço da pasta que eu desejo salvar essa imagem que eu carreguei dentro do meu formulário de cadastro. Para isso, a gente vai voltar em uma pasta do nosso computador, vai pegar o endereço de uma pasta específica que a gente deseja salvar, as imagens dos clientes que a gente está cadastrando, e aí a gente vai colar esse endereço aqui dentro desse código. Para isso, a gente vem aqui na pasta do nosso computador, e aí eu quero salvar as imagens dos meus clientes dentro dessa pasta aqui chamada Clientes Cadastrados. Vou dar 2 cliques nela. Eu vou vir aqui no canto superior direito da minha tela, vou dar um clique nessa setinha aqui para baixo, e aí ele vai selecionar aqui todo o endereço dessa pasta. O que eu vou fazer vai ser dar um Ctrl C para copiar esse endereço, e agora a gente vai voltar lá na nossa linha de código e vai colar esse endereço lá dentro. Uma vez que você chegou aqui na sua linha de código, você precisa colar esse endereço, o endereço da pasta que você deseja salvar as imagens que você está cadastrando, mas antes disso, você precisa abrir e fechar aspas, porque esse endereço precisa estar entre aspas. Então, a gente vai abrir e fechar aspas, e aqui dentro dessas aspas, a gente vai apertar Ctrl V para colar aquele endereço que a gente copiou lá na pasta que a gente deseja salvar os arquivos cadastrados. Uma vez que a gente colou esse endereço, a gente vai colocar aqui uma Ctrl barra. E uma vez que a gente colocou uma Ctrl barra, vamos apertar aqui fora das aspas. E agora o que a gente precisa fazer é o seguinte: a gente precisa concatenar, ou seja, juntar as informações, juntar o endereço dessa pasta com o nome que a gente colocou lá dentro da txt nome. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um e-comercial, que serve para juntar informações, e eu vou colocar o nome da variável que está armazenando o nome do nosso cliente. Então, a variável se chama nome. Vou colocar aqui o nome da minha variável, aperto espaço, e agora eu preciso colocar outro e-comercial, espaço novamente, e aí eu vou abrir e fechar aspas, e dentro dessas aspas eu vou colocar ponto e o tipo de arquivo que eu estou salvando dentro dessa pasta. No nosso caso, é uma imagem JPG. Beleza, o que a gente fez até agora? A gente falou o seguinte: a gente quer salvar essa imagem, que a gente pegou aqui o endereço dela, dentro dessa pasta, e aí a gente vai salvar dentro dessa pasta com um nome, que é o mesmo nome que a gente colocou lá dentro da txt nome, e no formato JPG. Então, o que ele vai fazer agora vai ser o seguinte: a gente vai conseguir carregar essa imagem, selecionar uma imagem específica, e aí quando a gente apertar no botão cadastrar, ele vai conseguir cadastrar as informações lá do nosso cliente e salvar essa imagem com o nome que a gente deu lá para o nosso cliente, tá bom? Então, vamos apertar aqui para executar esse código. E ele vai mostrar aqui para nós o nosso formulário de cadastro de clientes. Eu vou inserir aqui informações de um cliente qualquer, vou carregar a imagem desse cliente e vou apertar aqui no botão cadastrar.
Quando a gente der um clique aqui no botão cadastrar, ele tem que salvar as informações desse cliente aqui nessa tabela e tem que salvar essa imagem que a gente carregou lá dentro daquela pasta clientes cadastrados, tá bom? Então eu vou colocar aqui as informações de um cliente qualquer. Beleza, cadastrei aqui as informações da minha cliente. Vou dar um clique aqui no botão cadastrar. E aí perceba que ele cadastrou todas as informações da minha cliente aqui na minha tabela. Colocou o nome dela, colocou o código, a idade, o contato, o CPF e o sexo. E não somente isso, a gente vai vir aqui na pasta de arquivo do nosso computador. E aí perceba que eu estou aqui na pasta específica que se chama Clientes Cadastrado. E aqui já está a imagem da Karine Bento Lins. Perceba que ele alterou o nome dessa imagem, colocou o nome dessa cliente exatamente como a gente colocou lá dentro da nossa TXT nome, e aí ele já cadastrou essa cliente. Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Só que perceba o seguinte, ele limpou todas as caixas de texto, mas ele não limpou aqui a área de trabalho da nossa imagem. A gente precisa também limpar essa parte aqui de imagem para que a gente possa carregar uma outra imagem para que não fique aparecendo aqui a imagem do cliente que a gente acabou de cadastrar. Para isso a gente vai fechar o nosso formulário. E agora a gente vai vir aqui no botão cadastrar. Vai dar 2 cliques. E aqui embaixo dessa linha que apaga todas as informações da minha textbox, eu vou chamar o objeto que recebe as nossas imagens e ele se chama IMG Clientes. IMG Clientes, vou apertar ponto, vou selecionar a opção Picture, vou colocar o sinal de igual e agora eu vou colocar a instrução Load Picture. E aí beleza, o que eu vou fazer agora vai ser abrir e fechar parênteses e dentro desses parênteses a gente vai abrir e fechar aspas. Beleza, uma vez que a gente abriu e fechou aspas, essa daqui é a linha de código que vai tirar a imagem que a gente acabou de cadastrar lá do nosso objeto de imagem. Então ele vai limpar todas as textbox e também vai limpar o objeto que recebe a nossa imagem. Agora a gente vai testar novamente, vamos dar um clique. Vamos inserir aqui informações de um novo cliente. Agora eu vou colocar um cliente do sexo masculino. Agora eu vou dar aqui um clique no botão cadastrar, para ele cadastrar as informações desse meu cliente, salvar essa imagem, vai colocar o nome dessa imagem, o mesmo nome que a gente colocou aqui dentro dessa caixa de texto reservada para a gente colocar o nome do nosso cliente, tá bom? Vamos dar um clique. Cliquei, ele cadastrou todas as informações do meu cliente aqui na última linha vazia da minha tabela. E agora a gente vai vir lá na pasta de arquivos do nosso computador. E perceba que eu estou aqui na pasta Clientes Cadastrados e aqui está o Logan Jordan Merge. Perceba que ele alterou o nome dessa imagem para o mesmo nome que a gente colocou lá dentro da nossa caixa de texto. Agora a gente vai voltar aqui para a nossa tabela. E aí você percebeu que ele cadastrou todas as informações desse meu cliente aqui na tabela, alterou o nome dessa imagem corretamente e limpou todo o meu formulário para que eu possa preencher novas informações de um novo cliente. Só que a gente não quer ficar chamando esse formulário toda vez por aquele botão lá dentro do VBA. Para isso a gente vai fechar aqui, vou voltar lá para a minha tabela do Excel. E agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai inserir aqui no canto direito um botão para toda vez que a gente der um clique nele, ele apresentar esse formulário de cadastro de cliente para a gente, tá bom? Vamos vir aqui na opção Inserir. E aí vamos dar um clique aqui em Ilustrações. Vou clicar em Formas. E vou selecionar aqui uma forma qualquer. Você pode selecionar qualquer uma dessas formas, não faz diferença a forma que você selecionar. Eu vou selecionar aqui esse retângulo com cantos arredondados. Uma vez que eu selecionei ele, agora eu vou desenhar ele aqui. Você pode desenhar do tamanho que você quiser. Vou dar 2 cliques dentro dele. E aí eu vou escrever aqui o seguinte. Vou só centralizar o título dentro desse meu objeto. Vou clicar em página inicial. E venho aqui e centralizo esse título. Agora o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, vamos vir aqui na opção formatar, e aqui na opção formatar, a gente vai vir nessa opção aqui, efeitos de forma. Vamos dar um clique, venho em pré-definição, e vou escolher aqui essa pré-definição número 2. Dou um clique, e perceba que o meu objeto ficou com efeito 3D. O que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte, vou dar um clique aqui nesse objeto com o botão direito do mouse. Vai me mostrar aqui várias opções.
Vou clicar aqui nessa opção Atribui Macro. E aí, beleza, ele abriu aqui uma caixinha para a gente vai clicar em Novo. E ele vai abrir aqui para a gente 2 linhas de código na área de trabalho do Excel. A gente vai apertar Enter. E agora, nesse espaço, a gente vai colocar uma linha de código para chamar aquele formulário de cadastro de cliente toda vez que a gente der um clique nesse nosso botão de cantos arredondados, tá bom? Então, a gente vai chamar o nosso formulário, vamos colocar o nome desse formulário. Perceba que o nome do meu formulário é FRM Cadastro. Então, eu vou chamar ele aqui, FRM Cadastro, aperto o ponto. E aí, para me chamar esse formulário, para me apresentar esse formulário, toda vez que eu der um clique nesse botão, eu vou colocar a instrução Show, que significa apresentação. Coloquei Show, selecionei, pronto, apenas isso. O que eu vou fazer agora vai ser o seguinte, vou voltar lá para a área de trabalho do Excel. E aí, uma vez que a gente chegou aqui na área de trabalho do Excel, vamos tirar a marcação desse nosso botão, clicando aqui fora. E aí, beleza. Uma vez que você tirou a seleção, agora você pode vir nesse botão, dar um clique com o botão esquerdo do mouse, e aí perceba que ele mostra aqui pra gente o nosso formulário de cadastro de cliente. Agora é só você inserir as informações do seu cliente, carregar a imagem e apertar em cadastrar. E aí vai estar feito o seu formulário de cadastro de cliente, tá bom? E aí eu espero que você tenha gostado bastante dessas aulas. Curte, comenta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar as próximas aulas. E eu aguardo você nas próximas aulas. Um forte abraço!